TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao turismo, à cultura e à promoção dos setores. A transição de governo deve começar ainda nessa semana. O prefeito eleito Igor Rames já encaminhou um ofício à prefeitura para dar início ao período. A Lei Seca registrou 365 casos de alcoolemia durante o fim de semana. Em Teresópolis, 20 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito do álcool. E a caminhada do Outubro Rosa, junto da solidariedade da população, arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos para pacientes oncológicos em Petrópolis. E a Caixa Econômica Federal paga o Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social, UNIS, de final 9. E Rubens Bom Tempo afirmou que a arrecadação do ICMS para o próximo ano ainda segue indefinida. O diálogo com o objetivo de ampliar a visibilidade de artistas e produtores de Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, ao vivo, pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas que você já conhece, no nosso Facebook e no nosso YouTube em TV Correio da Manhã. Além disso, a nossa programação também está ao vivo no nosso site tvc16.com. Você pode ter acesso a todas as informações da nossa região de cobertura e o que mais importante acontece no estado do Rio e no país, e acompanhar todas essas notícias nos nossos sites tvc16.com e correiopetropolitano.com.br. Além disso, você tem as nossas páginas também no Instagram. Não deixe de seguir @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Por elas, você também se mantém bem informado enquanto navega nas redes sociais. Para participar aqui do Correio Petropolitano Debate é muito simples. Você pode enviar uma mensagem, uma sugestão de reportagem, denúncias, incluindo fotos e vídeos de algum problema da localidade onde você mora ou de um trecho que você passa diariamente, pelos nossos 2 canais que você tem que estão aparecendo na tela. O nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e você pode mandar também pelo nosso WhatsApp, 993231675, com o DDD 24. E você participa com a gente aqui no nosso quadro Você na TVC, que a gente sempre tem aqui o prazer de receber mensagem da população, e não só de Petrópolis, viu? Você que é de Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul, Nova Friburgo, não deixe de encaminhar também a sua mensagem aqui pra gente. A gente começa a edição de hoje com uma informação importante e um pouco contraditória, viu? Na tarde desta terça-feira, o prefeito Rubens Bom Tempo concedeu uma coletiva de imprensa com o intuito de debater e sanar as dúvidas com relação à arrecadação do ICMS do município. Apesar disso, afirmou que a arrecadação para o próximo ano ainda está indefinida, mesmo que na última sexta-feira a Prefeitura tenha publicado uma notícia e divulgado também para a imprensa de que teria a arrecadação retomada para o ano que vem. Durante a coletiva de imprensa, vários temas relacionados à arrecadação municipal e gastos fixos do município foram debatidos, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025, que precisou ser recalculada e reapresentada 3 vezes pelo município para ser aprovada pela Câmara de Vereadores por apresentar inconsistências. E em todos os questionamentos, o prefeito Rubens Bom Tempo afirmou que a baixa na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é volátil, interferiu diretamente
somente nas contas municipais, que são fixas. Um dos questionamentos feitos pela imprensa foi a respeito do pagamento dos estagiários contratados pelo município para atuarem na educação, que nunca são feitos nas datas combinadas segundo a classe. E, mais uma vez, o prefeito alegou que a arrecadação volátil influenciou nesses pagamentos fixos. Eu fico muito preocupado, porque é evidente que existe um perigo em mora inverso. Na verdade, é inverso do que Teresópolis alegou. Teresópolis alegou que essa decisão de conquista do ICMS nosso estava causando um grave dano à economia de Teresópolis. E ficou claro que esse grave dano à economia de Teresópolis representa R$100 mil a menos. No último sábado, dia 26 de outubro, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, durante uma coletiva de imprensa, afirmou que o município de Teresópolis teria firmado um acordo com a cidade de Petrópolis, onde os dois iam juntos ao Supremo Tribunal Federal resolver o impasse da arrecadação do ICMS. Apesar disso, em nota, a Prefeitura de Teresópolis informou e afirmou que nenhum acordo teria sido assinado. Um dos questionamentos feitos pela equipe do Correio da Manhã é com relação ao tempo que resta a Bom Tempo à frente da Prefeitura de Petrópolis e como ele pretende solucionar um problema em apenas 2 meses. Eu, procurador doutor Miguel, Paulo Mustrange, nosso vice, doutor Patuleia, que digamos assim, o grande mentor de toda essa melhora que a gente conseguiu na arrecadação e agora dessa asfixia, e ele tem lutado diariamente para tentar romper, e é uma preocupação de todos os vereadores. Apesar da fala de Rubens Bom Tempo, vale destacar que todo o processo do ICMS está desde abril de 2024 sendo discutido pelo município de Petrópolis, junto à empresa GESELMA, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E até o momento, nada foi definido. E aí a pergunta que fica é a seguinte: se a prefeitura faz uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, afirmando que não sabe ainda como que vai ser a arrecadação para o ano que vem, por que na sexta-feira passada, no sábado especificamente, publica então, divulga para a imprensa, para todo mundo, de que Petrópolis vai ter os 300 milhões de reais de volta, que a arrecadação do ICMS da cidade vai subir mais uma vez, que o acordo entre a Prefeitura de Teresópolis e Petrópolis foi assinado. E detalhe, na divulgação afirma que o prefeito de Teresópolis teria assinado esse acordo. Aí você questiona a Prefeitura de Teresópolis: não, nós não fizemos nenhum acordo ainda. Estamos avaliando, junto do Supremo Tribunal Federal, se há possibilidade, se não há risco para a cidade de Teresópolis. Então é basicamente mentir na cara dura para a população no fim justamente desse período, às vésperas de 2025. Estamos aí há basicamente 2 meses para o início do ano que vem. O porquê disso? Para que essa necessidade? Aí depois quer questionar, quer reclamar que a imprensa está ali, está criticando, está isso, está aquilo, que não condiz com o que foi feito. Mas nitidamente, basta você ligar para a Prefeitura de Teresópolis, liga para a Prefeitura de Petrópolis, o que foi divulgado pela Prefeitura de Petrópolis não condiz com o que a Prefeitura de Teresópolis está dizendo. Aí é preciso fazer uma outra coletiva de imprensa para justificar o que está acontecendo. Por que não esperou o acordo? Por que não esperou ali a análise do STF, do Supremo Tribunal Federal, para aí sim divulgar? E vale lembrar ainda, nesse tema, para você que está nos acompanhando, essa questão do ICMS é uma própria consequência de uma ação da Prefeitura, que entrou lá atrás com um recurso na Justiça contra a GESELMA para retificar as declarações anuais. Aí aumentou o ICMS de Petrópolis por meio de uma liminar, ou seja, algo que facilmente poderia ser derrubado em uma instância superior. E o que foi que aconteceu? Então, se Petrópolis lá atrás não tivesse simplesmente pegado todo esse recurso, que é temporário, digamos assim, afinal é uma liminar, e foi o que aconteceu,
e não utilizasse esse recurso dentro da lei orçamentária anual, ou que fosse colocado dentro da lei orçamentária anual, mas não necessariamente para os gastos básicos, mínimos da prefeitura, essa problemática de vai pagar, não vai pagar funcionário, vai ter que ter evento, não vai ter que ter evento, nada disso aconteceria. Porque teria o recurso, está disponível ali, beleza, então agora a gente pode utilizar, ou então não. Teve a decisão do TJRJ, e a gente lembra que o desembargador na época, inclusive, suspendeu a liminar da Quarta Vara Civil, que dava esse reajuste do ICMS para Petrópolis. Esse recurso ia estar ali. Petrópolis, ano que vem, a gente lembra, vai ter que pagar até 2028 tudo que recebeu a mais esse ano. Se não tivesse utilizado o recurso, simplesmente era só devolver. Então, assim, além disso, não adianta falar só simplesmente que vamos fechar um acordo com Teresópolis e Petrópolis vai ter os recursos de volta. Não vai, até porque esse recurso não foi somente da Prefeitura de Teresópolis que foi apresentado na Justiça no TJRJ. Niterói entrou, inclusive já recorreu. A própria capital fluminense entrou, entre outros municípios. Então não adianta simplesmente falar que a Prefeitura de Teresópolis fez um acordo e que está tudo certo, Petrópolis vai ter de volta, não, porque vai afetar mais uma vez a arrecadação dos outros 91 municípios do estado do Rio. Ou 90, nesse caso, se de fato Teresópolis abrir mão. Por que tanto desespero para apresentar isso? Bastasse ser, literalmente, como a gente já citou aqui, transparente. Estamos em uma negociação com o município de Teresópolis, há a possibilidade de Petrópolis ter esse reajuste novamente do ICMS e aumentar a arrecadação, mas não. Já afirma que vai ter, que já foi assinado, que o prefeito de Teresópolis assinou, aí paga vexame. Porque aí a imprensa cobra, questiona e fica ali, naquele, não, vamos ver, não, a gente está analisando, a gente está vendo essa asfixia que a própria prefeitura se colocou. A gente vai continuar acompanhando todos esses casos e, obviamente, trazendo para você todas as atualizações, afinal, é a economia de Petrópolis para 2025 e a gente sabe que a situação está bem delicada. E, inclusive, falando justamente sobre 2025, o prefeito eleito Ingo Rames, do PP, esteve na Prefeitura de Petrópolis na última terça-feira para protocolar o ofício para dar início à transição de governo. Segundo Ingo, após o contato com o atual prefeito, Rubens Bontempo, do PSB, a transição deve começar ainda nessa semana. Há nomes que farão parte da equipe de transição, mas ainda não foram divulgados. E a gente, obviamente, também vai continuar acompanhando esse caso para você, até para saber como que vai ser esse período também de transição até o dia 1º de janeiro, quando então o prefeito eleito assume a gestão. No último sábado, dia 26 de outubro, a caminhada do Outubro Rosa 2024 mobilizou quase 3 mil pessoas em Petrópolis e arrecadou mais de 1.400 toneladas de alimentos não perecíveis, mais de 1 tonelada. Realizada pela Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, o evento teve uma dinâmica especial. Os participantes doaram alimentos em troca de camisa oficial da campanha, fortalecendo a ação solidária. Os alimentos arrecadados foram entregues na sede da APPO pelos militares do 32º Batalhão de Infantaria Leve, onde a equipe da associação realizou a triagem por categorias e validade. Durante essa etapa, foi constatado que 21 quilos dos alimentos estavam com prazo de validade vencido, uma redução em comparação ao ano anterior, que registrou um índice mais alto de produtos inutilizáveis. A APPO comemorou o sucesso da campanha e reforçou o pedido para que os participantes revisem a validade dos itens nas próximas doações, visando fortalecer ainda mais a solidariedade em prol das famílias atendidas na luta contra o câncer. Muito bacana a gente ter aí uma quantidade dessa de alimentos entregues, né? Mais de 1 tonelada, foram mais de 1.400 quilos de alimentos. Que bom a gente ter uma campanha como essa. E vale lembrar, se você gostou de ajudar a PPO, participou da campanha agora do Outubro Rosa mais especificamente, vale lembrar, a PPO realiza o trabalho o ano todo. Então não deixe você também de doar os alimentos se possível, ou até mesmo itens, objetos para o bazar da PPO,
ou até ver a própria doação monetária, a PPO tem o Pix Day, por exemplo. Assim, dessa forma, você pode auxiliar o trabalho que é feito aqui na cidade desde 1992. O governador Cláudio Castro anunciou na última segunda-feira, dia 28 de outubro, que o governo do Rio de Janeiro não vai cobrar os motoristas o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o DPVAT. O novo DPVAT, na verdade, agora é SPVAT. A cobrança havia sido extinta em 2020 pelo governo federal, em um pronunciamento feito no Dia do Servidor. Castro garantiu que o Estado não vai aderir ao convênio com a Caixa Econômica Federal. A cobrança do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito havia sido suspensa em 2021 pelo governo federal. No entanto, o seguro pode voltar a ser cobrado em 2025. Diante disso, durante um pronunciamento feito no dia 28 de outubro deste ano, o governador do Rio, Cláudio Castro, garantiu que o Estado não vai aderir ao convênio com a Caixa Econômica Federal, ou seja, não realizará a cobrança. Nós fizemos uma pesquisa antes para saber se a questão do DPVAT feria ou não o regime de recuperação fiscal. Eu entendo que a população já paga uma alta carga tributária, que a gente não tem que criar mais nada que gere custo na vida do cidadão. Como isso? A resposta que eu tive da Procuradoria é que não fere o regime de recuperação fiscal em nada. Aqui no Rio nós não implantaremos a questão do DPVAT, não geraremos mais esse custo para o cidadão. O DPVAT é um seguro obrigatório que cobre despesas médicas e indeniza as vítimas de acidentes de trânsito. O seguro é cobrado aos proprietários de veículos automotores, como os carros, motos, caminhões e micro-ônibus. O anúncio sobre a manutenção do não pagamento do seguro agradou aos motoristas. Eu acho ótimo. Não pagar o DPVAT é a melhor coisa que ia acontecer, né? Cara, eu acho uma facilidade pra gente, né? Porque a gente já tem que pagar tanta coisa e que a gente venha facilitar cada vez mais para os moradores de Petrópolis, né? Ótimo. Mais alguma coisa? Não, só isso. Tudo que não for para pagar, para nós é bom, né? Tá aí, teve gente que ficou feliz, né? A gente viu ali na reportagem, teve gente que gostou. Afinal, não vai ter que pagar o DPVAT aqui no estado do Rio de Janeiro a partir do ano que vem. Mas vale lembrar, esse recurso ele é utilizado justamente aí para ser um valor destinado para as vítimas de acidentes, né? Já que esse valor não vai ser arrecadado, basta saber também como que isso vai acontecer. Afinal, nem sempre é o motorista ou, né, o motociclista que sofre o acidente. O pedestre é atropelado em alguns casos. Enfim, tem os seus dois lados aí. Obviamente que o custo para a população, quanto mais custos, é pior nesse sentido, né? Imposto, enfim, tributo, mas é necessário também garantir que, no caso de acidente, a população tem ali o atendimento adequado, se necessário. As cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis são as 3 mais seguras do estado do Rio de Janeiro, segundo o estudo da Mindside, que cruza dados oficiais do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo Cidades Mais Seguras do Brasil, que está na segunda edição, utilizou como principal indicador a quantidade de assassinatos por 100 mil habitantes. No estado do Rio, Petrópolis alcançou um índice de 12,4, sendo a mais segura. Nova Friburgo ficou em segundo, atingiu 18,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes, e Teresópolis, a terceira cidade mais segura, com 22,7. Dentre as 30 cidades mais seguras do Brasil, nenhuma do estado do Rio de Janeiro está na lista. As demais cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro são, em ordem, Magé, Niterói, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes, a capital, Maricá e Volta Redonda. Por critérios de confiabilidade estatística, foram excluídos do ranking os municípios com população inferior a 100 mil habitantes. Afinal, essa era a base de cálculo ali para ser feito. Mas, obviamente, que isso é importante também. Não significa que, por exemplo, Levi Gasparian, que é um município que não tem nem 20 mil habitantes, se agora não me falha a memória, não seja contabilizado até para saber os índices de segurança daquela cidade. Mas nesse estudo em si especificamente, somente os municípios com mais de 100 mil habitantes foram contabilizados no levantamento.
O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer para você a previsão do tempo para essa quinta-feira e mais informações da nossa região de cobertura. Não saia daí, o intervalo é rápido e a gente volta daqui a pouquinho. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento de saber como que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira. Eu começo a previsão do tempo para hoje, falando, na verdade, sobre a previsão para amanhã e já trago um alerta para a população, para você que está nos acompanhando, viu? Por conta de possíveis pancadas de chuva que podem ser registradas nessa quinta-feira. Vamos colocar aqui no nosso telão as temperaturas e também as respectivas previsões para cada município. A gente começa no alto do nosso televisor em Nova Friburgo. A quinta-feira será de tempo nublado durante todo o dia e possibilidade de pancadas de chuva no período da manhã e no período da tarde. As temperaturas vão variar, vamos ver aqui no nosso telão, entre mínima de 11 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, situação bem similar a Nova Friburgo. Previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Com ventos fracos, as temperaturas na cidade vão ser as mesmas de Nova Friburgo. Mínima de 11, máxima também de 23 graus para essa quinta-feira.
Petrópolis, nessa quinta-feira, vai ser de céu nublado, possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e queda na temperatura mínima, que deve registrar 12 graus e a máxima, então, para essa quinta-feira, 25 graus na cidade imperial. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de queda também nas temperaturas. Com muitas nuvens no céu, há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas na cidade. E as temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e máxima de 27 graus, um pouco maior aí, né, a temperatura na cidade sul-paraibana. E a quinta-feira em Três Rios será de ventos fracos e também deve registrar declínio nas temperaturas. Com o céu encoberto, há possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas no município. E as temperaturas vão variar entre a mínima de 16 e máxima de 28 graus, como a gente consegue ver aqui no nosso telão. Lembrando que em casos de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Vamos só colocar em tela cheia para você, para a gente finalizar a previsão do tempo de hoje. Então aí, uma queda ligeira até na temperatura mínima nas cidades de cobertura, algumas com estabilidade, e as temperaturas máximas também aí na tela para você. Essa foi a previsão do tempo para essa quinta-feira aqui para a nossa região. A gente fala agora sobre a Operação Lei Seca, que autuou 365 condutores por alcoolemia no teste do etilômetro neste fim de semana em todo o estado do Rio. Os municípios de Maricá, Cabo Frio, Macaé, Teresópolis, Arraial do Cabo e os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio, registraram as maiores quantidades de flagrantes no bafômetro. Nas 33 ações de fiscalização realizadas, a operação analisou 2.322 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 15,7%. Na região serrana, município de Teresópolis, a Lei Seca registrou uma taxa de alcoolemia de 20% em 127 abordagens entre sexta e sábado. No mesmo período, na região norte do estado, uma ação no município de Macaé também marcou uma taxa média de 20% em 160 abordagens. Na cidade do Rio, uma ação no sábado no bairro da Barra da Tijuca registrou a maior taxa de alcoolemia do fim de semana. 50% dos 20 motoristas abordados foram reprovados no bafômetro. Ainda na zona oeste da capital, uma blitz no domingo no bairro do Recreio dos Bandeirantes autuou 23 condutores por alcoolemia em 81 abordagens. No município de Maricá, uma ação no sábado marcou a segunda maior taxa do final de semana. 43% dos 75 motoristas abordados estavam alcoolizados. Na região dos Lagos, município de Cabo Frio, uma blitz no sábado autuou 14 dos 40 abordados, gerando uma taxa de alcoolemia de 35%. Já no município de Arraial do Cabo, foram 134 abordados e 22 reprovados, o que representa um índice de alcoolemia de 16,4% dos motoristas abordados. A situação ainda é preocupante, né? O índice de alcoolemia em algumas regiões ainda muito alto. Na verdade, o ideal seria nenhum, mas a gente ainda tem aí muitas campanhas de educação para serem realizadas, justamente devido aí a essa falta de consciência por parte ainda da população, que ainda opta por dirigir e também consumir bebidas alcoólicas. Em uma ação de conscientização, cerca de 1.500 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica foram plantadas no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, na sede da Pedra da Tartaruga. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, a atividade teve como objetivo recuperar as áreas atingidas pelo incêndio florestal ocorrido em setembro e por conta do período crítico de estiagem, de que devastou mais de 100 hectares de mata. Além de causar uma perda incalculável para a biodiversidade local, o fogo danificou estruturas importantes, como passarelas de madeira de acesso às trilhas e também sinalização das áreas de visitação. Com a participação da comunidade, durante 4 dias, as mudas foram plantadas para restaurar o ecossistema florestal. A ação também contou com a parceria da equipe do IBAMA Pré-Fogo, tanto no combate ao incêndio quanto na recuperação da área degradada
das unidades de conservação, as UCS, Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela e do Parque Estadual dos Três Picos. Muito bacana a gente ter isso. Nós trouxemos aqui, inclusive, uma entrevista para falar sobre o impacto dos incêndios florestais e também como que é esse período agora para reflorestamento. A gente citou que esse período agora do início das chuvas é o ideal para esse tipo de ação. A gente fala agora sobre saúde porque um novo boletim Infogripe foi divulgado e a gente acompanha agora a análise da Tatiana Portela, porque os índices em alguns estados de síndrome respiratória aguda grave que se mantinham em alta agora apresentam uma tendência de queda. Quem acompanha o boletim Infogripe, né, nas últimas semanas, já deve ter notado que a gente passou por uma recente onda de Covid-19, que começou lá por volta da semana 32, mas que a gente já tem observado uma queda do número de casos nas últimas semanas, especialmente nos estados da região Centro-Sul. Apesar dessa queda, né, do número de casos graves por Covid-19 no país como um todo, em alguns estados a gente ainda observa um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, entre os idosos especificamente, muito provavelmente por conta da Covid-19, sendo esses estados os estados do Mato Grosso, Pará e Paraíba. A gente também tem observado um sinal de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes até 14 anos, como nos estados do Maranhão e Distrito Federal, sendo que esse aumento, né, nesses estados está relacionado a um aumento de casos de rinovírus, e também nos estados do Espírito Santo e Tocantins, onde esse aumento dos casos de SRAG entre crianças e adolescentes, a gente não sabe exatamente qual vírus tem levado esse aumento, mas pode ser que seja algum desses vírus que afetam crianças, né, como o VSR, rinovírus, ou até mesmo o metapneumovírus. Em relação às recomendações, a gente mantém as recomendações de sempre. Então, para as pessoas que moram nesses estados com aumento de casos de SRAG, o ideal é usar máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. E para todo mundo, também a gente recomenda o uso de máscaras em caso de aparecimento de sintomas. Então, o ideal é para qualquer sinal de síndrome gripal, né, como coriza, tosse, febre, dor de garganta. O recomendado é sair de casa usando uma boa máscara para evitar transmitir esses vírus respiratórios para outras pessoas, principalmente se a pessoa não puder fazer repouso em casa, né, para se recuperar dessa infecção. E também a gente reforça, né, a importância da vacinação contra a Covid-19. Então é muito importante que as pessoas, né, principalmente dos grupos de risco, estejam em dia com a vacina contra o vírus. Tá aí mais uma análise para você. A gente agradece sempre aqui a Fiocruz, que tem essa parceria com a gente, divulga sempre o boletim. A gente traz aqui para você acompanhar também esse panorama. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para a nossa entrevista de hoje. Vamos abordar mais uma vez a cultura e os artistas petropolitanos. Não saia daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói.
Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate, de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista e fala mais uma vez sobre cultura e sobre os artistas aqui de Petrópolis. Ao meu lado, mais uma vez, André Amon, ele que é presidente do Conselho Municipal de Cultura da cidade. Nós conversamos na semana passada aqui, mas o tempo acabou ficando curto. A gente segue com esse bate-papo sobre a cultura e sobre os artistas aqui da cidade. Amon, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Muito obrigado, Tarrixas. Muito obrigado a você, a todo mundo. Gratidão aí a toda a equipe da TV. Bom, Amon, a gente na semana passada comentou aqui sobre alguns pontos aí que Petrópolis está enfrentando, inclusive os próprios artistas. Entre essas questões estava ali a alegação da própria falta de repasses por parte do Estado, mas a gente sabe que teve agora essa questão, a atualização do ICMS também. Só para a gente deixar claro e atualizar para a população, da semana passada para cá, os artistas, por exemplo, que trabalharam na Bauernfest ainda não receberam? Não, a gente ainda não teve algo positivo, mas os processos tramitam dentro mas alguns param dentro da fazenda. A gente precisa muito que haja uma sensibilidade maior, tanto do Estado quanto do próprio município, mas a gente chegou num momento crítico, né? Esse momento crítico ele precisa ser revisto, né? Para que a gente não passe isso no futuro. Bom, e aí eu vou aproveitar, Amon, como a gente teve agora o resultado das eleições também,
Ingo Remes foi eleito o prefeito de Petrópolis para assumir já em 2025. Como que agora o Conselho também se preocupa em articular com a nova gestão, justamente pensando na promoção dos artistas, de eventos culturais e mais espaços na cidade para esses artistas e produtores? A gente vai precisar agora voltar, né, começar toda uma trajetória em cima das demandas que a gente já fez. Foi um período tenso na época da pandemia, junto com aquela questão do Ingo ter feito uma gestão ali de 11 meses, onde eu confesso que a gente batalhou muito e ele sempre atendeu, né, eu não posso negar isso, as demandas, havia muito diálogo. Se essa linha for mantida, a gente vai conseguir fazer com que bastante coisa ande, sabe? Eu acredito também que a gente deva aguardar as coisas. A gente não tem como fazer uma previsão correta, até porque a gente está vivendo um momento econômico complicado dentro do estado do Rio de Janeiro. É uma análise de grandes amigos, economistas e tal, que o problema é do estado inteiro, né? Petrópolis é uma ponta do estado, né? E eu acredito que a gente consiga, se as demandas forem ouvidas e a gente conseguir fazer projetos de forma imediata, já no primeiro trimestre, eu garanto que a cultura está pronta para dar um aporte bacana também para a cidade, né? Não é só receber, né? Porque parece que quando a gente fala como vai ser a relação, a gente conseguir passar para o poder público que a gente tem capacidade sim de gerar, não só de absorver. É uma via de mão dupla, como a gente também utiliza esse termo, né? Obviamente que quando o setor cultural tem um espaço maior, tem a possibilidade de visibilidade, automaticamente você tem eventos, promoção da arte e da cultura, isso chama visitantes, turistas, e obviamente vão gastar dinheiro na cidade e fazem com que a economia gere também emprego e renda, enfim. E aí é bom, a gente trouxe na semana passada alguns pontos aí que Petrópolis hoje precisa, digamos, melhorar no setor como um todo. A gente falou aqui, entre eles aí, até mesmo os problemas que a gente enfrentou nos últimos anos com o Natal Imperial, entre outros eventos, até mesmo nesse ano com a Bauernfest. Como que você está vendo agora também essa questão do Natal Imperial para esse ano? A gente está aí para o início de novembro e, obviamente, o Natal Imperial ele sempre começa ali no final do mês de novembro, geralmente no dia 30, no dia 29, segue ali até o dia 5, 6 de janeiro do outro ano. Como que os artistas, o Conselho está discutindo isso já é uma das pautas do Conselho, visando essa proximidade de um dos principais eventos também da cidade? Sim. A gente tem feito reuniões, a nossa última reunião ela foi interessante, que a gente colocou a questão de contratar devendo. Mas eu não posso negar que a Diana, a nossa atual secretária de Cultura, ela faz um esforço além até do que ela poderia, e ela tenta fazer com que as coisas aconteçam. Agora, a classe, a insatisfação da classe, e eu posso dizer isso, houve um racha, né? Um racha dentro da própria classe com relação a apoiar quem, é porque, na verdade, a gente precisa muito além de boa vontade, de carisma, a gente precisa de efetividade. Então, o que eu imagino? O Natal Imperial, ele é um evento que ele também pode trazer recursos, mas é um problema que agora a gente vive um terror, né? Que Petrópolis, se anuncia uma chuva, ela vira tempestade, se vai ventar, e a gente entra no período crítico. Então, se a gente não se reinventar para fazer com que os eventos aconteçam de forma saudável, a gente vai acabar entrando numa ciranda negativa. Então a dúvida é, vale a pena hoje investir milhões nas condições que a cidade está, talvez despreparada para receber a chuva, como há uma previsão, né, de mais chuvas, inclusive? Eu fico muito receoso, mas ao mesmo tempo eu pediria aos artistas que fizessem a sua parte também, que a gente entendesse um fim de um governo, início de outro, mas que a gente fosse laico nesse momento, né? Que a gente tivesse uma sobriedade para entender onde e como a gente pode aportar. É isso. E visando justamente essa questão que você citou agora, é muito interessante. Obviamente, ninguém quer que Petrópolis passe pelo que já passou
em outros anos. Mas a gente sabe, infelizmente, que os eventos climáticos extremos, a tendência é que ocorram com mais frequência. Hoje, como que isso impacta na produção de cultura da cidade, Amon? Tendo em vista justamente essa preocupação, esse período de, por exemplo, novembro até março, é um período mais difícil para os produtores culturais da cidade? Sim, mas aí eu digo a você o seguinte, o que o André acredita, tá? O André acredita que a gente precisaria investir em continuidade, não em questões eventuais. Porque um evento não cabe todo mundo, e todo mundo quer estar ali. Agora, se há uma multiplicidade, eventos acontecerão o tempo todo. Fruto de uma política pública, cultural, uma política pública de cultura, que a gente entenda que há uma reclamação, aspas aqui, né, sobre a questão de frequência, né? Quem é que frequenta o evento X? Quem é que está no Y? Aí a gente volta a uma ata que eu recebi sobre uma reunião do Ministério Público, sobre os moradores, que eles, vamos colocar a coisa assim, tipo, gostam da Boa Festa, mas a festa do negro é ruim para a sociedade. Eu não consigo entender como se chega a uma conclusão dessa, com gente tão esclarecida. Qual o conteúdo histórico de uma Praça da Liberdade para receber o Natal Imperial e as pessoas estarem ali fazendo um movimento talvez até diferente do que é o normal? Por que fecharam os clubes para a arte, entendendo que só música é arte? E aí acabou-se um movimento cultural que a ausência de política pública levou ao pessoal a entender que clube faz show. E aí aquelas famílias que estão ali lateralizadas, elas acabam não tendo possibilidade de artesanato, possibilidade de dança, de audiovisual até, de tudo que a gente imaginar, enquanto não se resolvia o imbróglio da música em si e de eventos de maior massa. Que a gente não pode negar que se você colocar um Roberto Carlos no estádio, ele vai lotar mais do que um grande artesão, não adianta. Mas esse grande artesão ele pode estar locado desde que haja uma política pública que direcione, que a lei municipal, que a gente trabalha em cima das leis, né? Que as leis elas impedem e viabilizam, mas infelizmente elas estão sendo mal interpretadas e muitas vezes subdimensionam as estruturas que possibilitariam o artista petropolitano de se apresentar de uma forma melhor. Então, é um xadrez que a gente joga, mas com inteligência, com tranquilidade, eu falei amor, né, numa entrevista que eu dei, a gente conseguiria criar um mecanismo de devolver à sociedade algo de bom, né? Não só divisa, né? A gente fala em dinheiro não é só isso. Quando a gente fala, então, hoje, qual que é a análise que você faz sobre, então, a promoção dos artistas na cidade? É muito voltado para a música. O que hoje Petrópolis tem também de diferente que poderia ser aproveitado de uma forma melhor? Em quais espaços poderiam ser atribuídos, por exemplo? Eu começo respondendo isso. Frequentem o Conselho Municipal de Cultura. Se apropriem das condições que o Conselho apresenta para a sociedade. O Conselho hoje, ele é gestor de um Fundo Municipal de Cultura, elabora editais, conheçam. Eu estou feliz que eu recebi ligações ontem, ao sair o resultado de alguns editais, que gente que foi recente ao Conselho, entendeu o processo, entendeu o que cabia ali e subvencionados foram. Eu estou feliz porque há um trabalho sério feito, sabe? Os multiplicadores que estavam tentando passar para a sociedade como é que funciona isso, eu sei que é burocrático. Poxa, gente, é uma vez por mês. E aí, dependendo da proatividade, da vontade das pessoas, você trabalhar para que a sua arte te subvencione, você viva dela, vale a pena investir mais tempo nisso. Né? Eu vou até rir aqui, porque quando a nossa reunião demora um pouco mais, o pessoal, a reunião está demorando. Gente, é uma vez por mês. É uma vez por mês para a gente deliberar. É uma vez por mês para a gente traçar uma meta. Então, eu tenho um orgulho, uma gratidão enorme por primeiro ter sido eleito como presidente do conselho, depois de estar fora por um tempo. Meu pai faleceu, a gente teve um... E aí, ao voltar para o conselho, mas eu tenho um carinho enorme por cada um que está ali. Então, a pergunta é, tem mais coisa? Tem muita coisa. Dança, teatro, artes visuais, a gente tem moda, a gente tem tudo acontecendo.
Então, essa informação, eu até te daria uma sugestão, vamos começar a trazer conselheiros para cá, para eles falarem das suas ações, vai ser bacana. Porque aí a sociedade, sabendo da importância do conselho e lotando as reuniões dos segmentos, a gente vai conseguir difundir isso. E essa é uma das metas que eu penso a partir de agora, que diluiu a nuvem da eleição, a gente conseguiu passar um ano, está definido, Ingo Rames vai vir como prefeito, já sabemos, não sabemos ainda quem são os secretários dele, mas a primeira coisa que o Conselho vai fazer nesse momento vai ser, no dia 1º, vamos começar a entender quem vai vir, ele assumirá a vice-presidência do Conselho, ou quem eles determinarem, e a partir daí a gente vai seguir tentando fazer algo que a gente consiga entrar de uma forma consensual. Perfeitamente, Amon. Além disso, a gente sabe que Petrópolis tem aí justamente agora esse período de transição, mas é importante ressaltar que pontos importantes que sejam debatidos no Conselho, por exemplo, sejam mantidos, independentemente de governo ou de ideologia. E a gente tem também os editais, que alguns estão aí em Petrópolis hoje. Queria que você falasse quais são hoje os editais. Ainda há possibilidade de novos artistas se inscreverem, não? E como que você vê também essa interlocução? A gente sabe que parte de editais vem do fundo, hoje qual que é o recurso do fundo, e também como que fica também esse diálogo até mesmo com o próprio governo federal, se o Conselho faz ali uma articulação com a Prefeitura para buscar recursos também do governo federal para trazer aqui para a cidade. Vamos lá, grande, hein? A gente terminou agora o período de recursos dos editais da PNAB, vai ser lançado agora o edital do Fundo Municipal de Cultura, agora essa semana a Diana até mandou uma mensagem que eles estão na reta final, que estava problemático, né, devido a todas as questões que estão acontecendo. E a gente precisa entender que precisa ter uma distância realmente entre um e outro para que não haja um bug, né? Ano passado a cidade sofreu um bug, muitos editais juntos e acabou gerando uma confusão danada. A gente teve esse ano, eu tive a oportunidade de estar com o pessoal do MINC, eles vieram a Petrópolis, Ministério da Cultura, fazendo uma avaliação sobre essa conduta, né, como seriam conduzidos, entregando normas para a gente, conversando como seria isso. Então foram criados os termos de referência. O edital do fundo esse ano ele vai vir evoluído, né, a gente vai ter uma evolução dele, porque aprendemos muito com essa política nacional, né, porque inicialmente a raiz da PNAB, né, o Programa Nacional, o Aldir Blanc, ele inicialmente era emergencial e se transformou numa política nacional. O que eu penso é que precisaremos agora criar um mercado de trabalho, porque a questão de ser subvencionado por editais, tanto do Estado quanto o federal, né, a gente pode trabalhar em várias frentes, buscando lei de incentivo, e aí vem os empresários, a importância deles entenderem, colarem com a classe artística, entenderem onde a sua marca pode ser propagada. Vou dar exemplo, eu não vou pegar um cigarro e patrocinar um esporte. Não dá certo. Existem algumas coisas que não vão bater, mas se as marcas começarem a ser difundidas pelos atores hoje, se a gente conseguir colocar os atores em nível nacional e as marcas estiverem juntas, a gente vai somar potenciais. O edital cria projetos. A lei de incentivo e outras coisas, eles podem manter esse projeto ativo e vivo. Agora, onde acolher esses materiais e como esses produtos gerados, onde a gente pode estar criando uma amplitude maior de ação e, consequentemente, qual o impacto positivo que isso volta para o município. E é aí que está. Esse é o eixo mola que a gente precisa detalhar. Então, eu acredito que fiquem atentos agora ao edital que está vindo, o site da Prefeitura sempre publica. Devido ao período eleitoral, não foi o Instituto Municipal, a Prefeitura não pôde divulgar por conta própria, não usando as Ascom, porque tinha uma eleição envolvida. Agora eles vão poder divulgar o edital do fundo. A gente vai estar em contato direto, sim, com o Estado. A gente fica em contato também com o pessoal do MINC, agora o pessoal que vai ser cadastrado como ponto de cultura. Já está o nosso edital, como foi uma política nacional feita, para que os pontos de cultura aparecessem e ampliasse essa questão da política. A gente tem agora muito mais pontos de cultura em Petrópolis nomeados, então a gente precisa
dar voz a esses pontos agora, dar voz aos artistas daqui. E lembrando, a gente fazendo essa conexão com o Estado, com a Federação, a gente vai tirar a gente daqui, a gente vai trazer o holofote para Petrópolis como um celeiro não só de museu, de Casa Santos Dumont, de praça, a gente vai criar realmente uma conexão agora das pessoas para vir na cidade para nos assistir. Faltaria talvez um pouco de integralidade, digamos assim? Técnica. De forma geral? Técnica. Acreditar. Eu acho incrível como o artista petropolitano hoje, você vai assistir uma peça de alguém, aí aquela pessoa ela vai ter uma frequência X. Mas se ela entrar numa novela, vai ter essa frequência Y. Qual o potencial para ela ter entrado na novela? É o X, é que ele é, ou que ele passou a ser por causa do populismo? Então, aí vem a cultura. A cultura de elevar algo, a gente precisa criar. Se a sociedade criar agora, através de projetos que a gente pode levar para as escolas, se a criança hoje começar a entender de arte, ela vai saber julgar o que é bom e o que é ruim. Então ela não vai ter pena ao pagar o ingresso. Se ela tiver acesso, ela não vai ter problema com isso, ela vai indicar. Agora, se você não tem esse acesso, se você não tem essa cultura que ela precisa ser criada, a gente não consegue valorizar um artista local. Ele precisa virar midiático para depois ter valor na sua própria terra. E isso não é de hoje, isso aí não tem culpa. Isso aí, todo interior projeta o seu grande artista para o grande centro, para a sua capital, e a sua capital projeta para o Brasil e para o mundo. A gente precisa inverter um pouquinho, porque Petrópolis está muito colado na capital e hoje nós somos metrópole. E aí é que está a chave. Se a gente entender que nós estamos hoje metrópole e que nós estamos ali colados com essa questão da capital, a gente consegue projetar a gente já direto daqui. E isso é fundamental. E dentro desse ponto, para essa projeção daqui, o que talvez seja o mais difícil? Voltamos às leis. A gente precisa de vontade política. A social, posso garantir que até no final de 2025, se eu permanecer no conselho, a vida é assim, né? A gente pode ir qualquer coisa. Mas a minha vontade é que fechasse uma gestão com uma lei municipal de cultura instituída, que a gente tivesse uma sensibilidade do Estado, entendendo que os clubes são pontos de cultura latente, que eles podem estar atuando nos bairros para que a gente engrandeça isso, não precisa ter tanto deslocamento. Se a sociedade em Petrópolis entendesse a arte como, tivemos um acidente aí agora no Rio de Janeiro, onde aconteceu aquela tragédia, que o rapaz estava dormindo, morreu com um tiro de fuzil. Eu citei isso aqui na última entrevista. Eu gostaria que a minha filha, eu tenho uma filha, 28 anos, que ela estivesse indo a eventos e cotidianos, ou se ela tiver afim de uma madrugada que seja, aqui. Que a gente não precisa pegar uma pessoa de renome que aconteça um acidente daquele com o filho, porque ele foi buscar um entretenimento. Porque quando a gente corta o entretenimento da noite, né, a famosa noite, que eternamente funcionou e de repente veio a pandemia e acabou com isso, se a gente vai gerar mais emprego, a gente vai gerar mais recursos, a gente vai ter os nossos entes queridos mais próximos de nós. O evento público hoje, que criou-se uma dinâmica em Petrópolis que, na minha visão de ver, ela é equivocada, sendo feita dessa forma 100%, porque ela está concorrendo com o CNPJ. Então, hoje, o camarada que quer abrir algo que tem uma frequência longe do centro, o que acontece com ele? Ele concorre diretamente com qualquer evento público hoje, porque o horário dele está parelho com o horário do encerramento. Em muitas horas acontece. Agora, eu não entendo onde está escrito isso. Agora, Petrópolis pratica isso. Por que pratica? Aí eu posso dizer, será que alguém não quer pagar hora extra para o noturno? Será que alguém não quer pagar hora extra para que tenhamos uma atividade noturna mais longínqua e, consequentemente, a gente tem esses eventos? Mas você vai dar dor de cabeça, eu quero dormir, não sei o quê. Gente, a gente precisa dos nossos com a gente. Mas a gente não pode só pensar em dinheiro. Isso é diferente. A gente tem pessoas concentradas em outras coisas. A gente vai ter um enriquecimento da arte, um enriquecimento da própria cidade que recolhe mais impostos. Então, qual o impacto econômico que geraria a gente simplesmente
ter o que nós já fomos um dia. Outro dia, o cara falou, mas você está sendo nostálgico. Não! A galera não morreu, gente. Tem uma geração inteira que, se a gente faça uma entrevista na rua, eu te aconselho, para todo mundo, e pergunta se eles não estão com saudade de poder ir a algo que eles frequentem e não tem um problema de horário para voltar. Pergunte a um turista que chega aqui, que dá de cara com tudo fechado meia-noite, 1h da manhã ali, se ele não está vindo da cidade dele que está aberta, se ele não se arrepende. Então, a gente não pode ficar satisfeito com a capacidade da cidade de receber pessoas em hotéis e achar que isso é normal. Não, esse não volta mais, mas virá outro. E essa fila um dia acaba. Agora, o que eles estão levando de produto cultural para fora? Se eles não estão tendo oportunidade de estar fora da bolha? Sabe, é tipo você ir no Rio, eu quero conhecer o que está acontecendo no Bar da Laje, o que está acontecendo num lugar tal que é fora do eixo. E aí, se aquilo acaba junto com o evento público que está chamando ele para ler, ele não vai conhecer. Então, ficamos de novo na mesmice. Né, não se torna um atrativo para a pessoa voltar até em determinado outro dia, outro horário, justamente não visando aquele evento especificamente. Não temos polo de visitação no Alto Independência. Não há projeção para isso acontecer, não há projeção para o cara ir lá na Vila Rica, no Vila Rica, que muita gente boa lá, artistas enormes, lá, mas não há uma projeção de ter um turismo cultural naquele lugar e a pessoa entender que ele está chegando ali e, consequentemente, fazer uma boa compra de artesanato, entender que tem grandes músicos lá e aí fazer a compra do produto cultural e propagar que está ali. Hoje está muito tudo centralizado. Exatamente. As pessoas estão dentro de uma bolha, achando que está lindo, maravilhoso, porque a pessoa vem para a cidade e entra, quem foi selecionado para o evento público, ele vai estar ali em exposição. Mas o que a cidade está oferecendo de real além disso? Bom, eu vou ficar 5 dias aqui, que eu vou chegar quinta, vou ficar até domingo, a Boa Festa está rolando, mas já fui ao evento e entendi o que está acontecendo. Quero conhecer o município, porque eu vim lá de Brasília, eu faço o quê? Vai visitar pontos turísticos. Não que não seja uma boa iniciativa, obviamente, mas... Não, acabou. Você tem mais coisas além disso que podem ser aproveitadas. Conheça os bairros. Conheça pessoas periféricas que às vezes são comuns a você. Vamos colocar polos nesses lugares e fazer isso acontecer lá. Principalmente, aproveitar essa valorização. Claro. Mas aí é que está, com impacto positivo. Eu converso com pessoas em Itaipava que quando tem um evento no parque que seja maior, é um desespero. O evento suga as pessoas para dentro e aí as pessoas não frequentam quem está fora. E aí eu sempre falo isso, né? Eu não tenho dúvida que se eu tiver a Anitta meio-dia, de meio-dia às 15 horas um evento acontecendo ali no parque, eu larguei a galera para ver a Loki no dia seguinte, eu estou falando nomes aqui usando aspas, tá? Que a cidade ficaria cheia. E que aí o comércio local venderia muito, que o pessoal iria frequentar mais o que está próximo. Sabe, uma política empreendedoramente falando, que traria as marcas para dentro dos grandes eventos e fazer o grande artista chegar e entender que existe ali o artista petropolitano também em igualdade de condições. A gente tem que acabar com esse negócio também de colocar um palco gigantesco para quem vem de fora. Aí quer dizer, menor e aí coloca aquele palco quase em miserabilidade, desculpa, se você olhar uma estrutura e olhar outra, para o artista local, e muitas vezes aquele artista local, ele acabou de sair do palco do outro. Que nós temos muita gente aqui que entrega para o artista. Eu acompanhei bastante gente, como vários amigos músicos aqui, por exemplo, voltamos para a música. Mas, é assim, eu acredito que dê condições de visibilidade, gente. Como é que você vai se comportar? Eu falo da cidade para o cidadão, né? Pô, é um prazer enorme eu pegar as empresas de som hoje que são perfeitas aqui em Petrópolis, elas têm condições de fazer algo bacana, coloca o cara lá, coloca o artista daqui também em condições de chegar e arrebentar. O que vai acontecer? Ele vai acostumar com isso de novo. E isso não é de agora, porque eu me transformei em músico, produtor futuro e tal. Por quê? Porque, poxa, eu saía da minha casa, eu estava estudando, eu ouvia que o Lobão estava ali no Palmeira, que eu tinha Cidade Negra no Bogari, que o Lulu Santos ia fazer o show no campo do Petrô. Gente, os prédios são os mesmos, a redondeza é a mesma, o que mudou foi mentalidade.
E aproveitar outras questões também, e aí eu vou citar aqui, até para a gente caminhar aqui para o nosso final da entrevista, Amon. A gente acabou de citar aqui no Correio Petropolitano Debate, Petrópolis foi, mais uma vez, aí, considerada a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Não só pelo levantamento que a gente trouxe na semana passada, mas também pelo IBGE e pela Mindset que a gente trouxe aqui no primeiro bloco do programa. Ou seja, essa produção, essa integralidade entre produtores, operadores de áudio, o próprio comércio, o turismo atrelado à cidade, obviamente o poder público dando um suporte não só nessa questão da promoção dos eventos, mas das estruturas, não só no centro, nos principais pontos, mas também nos distritos, vai ser fundamental para que de fato essa promoção aconteça. Amon, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, na verdade eu já até estourei o tempo aqui com o pessoal, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente, trouxemos algumas atualizações e outras discussões aqui referentes à cultura e os artistas da cidade. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Queria agradecer a toda a equipe, a todos vocês em casa. Eu quero dizer também que frequentem o Conselho Municipal de Cultura, a gente vai ter como pauta, as pautas da reunião vão estar aí nas redes sociais, a gente vai colocar. A gente hoje vai lutar muito para que os pareceristas nos editais sejam muito mais precisos, que é uma vírgula que eu deixei de falar aqui, e eu gostaria dessa lisura, sabe? Que o parecerista hoje que vai julgar você que está em casa, que quer concorrer no edital, você pode até não ser contemplado de primeira, mas o parecer que vai chegar para você, ele vai ter uma qualidade melhor do que o que está sendo agora. Porque a gente vai batalhar por isso e vamos fazer com que isso aconteça. Tá? E deixar um abraço aí para todos vocês, agradecendo sempre que precisarem a gente está à disposição. Maravilha. E deixar aqui um abração para todos e desejar boa sorte aí pro Ingo, eu tenho um amigo pessoal que é o Berg também, deixar um abração para ele, deixar um abraço para todos aí que vem aí o governo, que a gente consiga fazer uma junção, uma cultura melhor para Petrópolis. Certo. Amon, obrigado mais uma vez pela presença, estamos sempre também à disposição. Obrigado você que está em casa também nos acompanhando. Sempre valorize a arte, a cultura, elas também trazem senso crítico, enfim, entre outras questões e muitos benefícios. Uma boa tarde para você, amanhã a gente está de volta, meio-dia ao vivo e, é claro, você sempre é nosso convidado especial. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.